Então vamos lá, pessoal. EURUSD, 1 minuto. Esse é um padrão que a gente usa para venda ou para compra, contanto que esteja em tendência. Então vamos pegar esse período de tendência aqui e vamos retirar algumas médias daqui. Vamos tirar a Tico Span daqui para ter uma visualização melhor. Vamos limpar mais o gráfico, né? E vamos tirar as outras médias porque a gente já sabe que está em tendência, então a gente vai trabalhar sem as médias, só usando a nuvem, tá? Para ficar bem claro. Pronto. Abaixo da nuvem estamos na tendência. A tendência se confirma quando a nuvem estiver vermelha. A nuvem vermelha está sempre à frente do gráfico, né? Você vê 26 períodos à frente do gráfico, mas enquanto ela continuar vermelha, o período é de tendência de baixa. Esse é o exemplo que nós estamos usando. E nós vamos usar que tipo de gatilho? Nós vamos usar o preço fechamento de reversão. Preço fechamento de reversão ou PFR, que é o Piercing Line, né? Vamos colocar aqui para você fixar que nós estamos usando o preço fechamento de reversão. Então vamos achar preços de fechamento de reversão. Estamos operando para opções binárias, preço fechamento de reversão. Vamos operar com uma mão de martingale, que significa que eu vou dar mais uma opção, né? Eu vou trabalhar com duas operações, com um valor para a primeira operação e um valor dobrado para a segunda operação. Se der loss, acabou. Ponta, loss. Mas, por exemplo, eu faço a primeira operação com R$50 e a segunda eu faço com R$100. Perda total, 150. A cada ganho, R$50 ou parte disso, 45, R$40. Então vamos lá. Primeiro preço, fechamento de reversão. Primeiro preço, fechamento de reversão foi esse aqui numa tendência de baixa. Essa é a tendência que eu estou visualizando quando esse gráfico aqui ele está abaixo da nuvem. Então, o primeiro preço fechamento de reversão foi esse. E aí vocês depois busquem o que significa preço fechamento de reversão ou Piercing Line. Qual é a caracterização do Piercing Line? Vou só adiantar que o Piercing Line ele é a superação do candle anterior com pavio, né? Então vamos trabalhar aqui, ó. Superação do candle anterior com pavio, ou seja, o pavio passou o candle anterior. Vamos botar isso aqui de amarelo para você poder ver. O pavio passou o candle anterior e ele perfura o último candle no sentido da tendência. E aqui não tem dúvida que você perfurou o último candle no sentido da tendência. Opero para a próxima vela no sentido da tendência. A próxima vela vencedora é essa daqui, 1-0. Bem, eu vou esperar o descanso de vela, vou esperar o descanso de tendência e vou operar em outro preço fechamento de reversão, porque a tendência ainda é de baixa. A gente passa para isso aqui, não tem preço fechamento de reversão, não tem Piercing Line, não tem. Eis que aqui existe um Piercing Line. Piercing Line feio, Piercing Line ruim, porque deixou um pavio no sentido contrário, mostrando que a força vendedora não é tão aguçada assim. Tá aqui, ó. Segundo Piercing Line. Por que é o segundo Piercing Line? Vou voltar a repetir, para você que está aprendendo agora esse padrão. Porque ele supera o candle anterior, deixa um pavio lá em cima e fecha penetrando o candle anterior. Olha o fechamento dele aqui. Ele fecha penetrando o candle anterior, que é esse. Depois teve uma batida para trás, né? Uma batida ao contrário na força de compra, reagindo à força de venda. Não era para entrar, mas se quisesse ser aquele cara que entra em todo e qualquer piercing line e não faz filtro, entrou para essa vela, tomou loss, entrou com o martingale e a segunda seguiu a tendência. Você ganhou nessa daqui, na segunda mão de martingale ou correção de operação. Lembrando que só tem duas. Operação 1 e operação 2, não mais do que isso. E aí você vem procurando um preço fechamento de reversão, você não acha preço fechamento de reversão, você não acha até que você achou. Bem, vamos lá, vamos falar sobre esse Piercing Line meio martelo. Né? Você ainda está numa tendência de baixa, olha bem, você ainda está numa tendência de baixa. Bem, esse aqui é o Piercing Line que nós vamos analisar.
Ele penetra o candle anterior? Penetra, mas não com tanta força. Veja que os padrões eles não são tão bonitos assim, olha. Ele penetra? Penetra, mas com muita força? Não, não tem muita força. Porque o piercing line, para ser perfeito, ele tem que passar pelo menos metade do candle anterior. Ele não passa da metade do candle anterior, né? Está mais ou menos nessa região. Ele é fraco. Mas para o cara que opera piercing line apenas pela superação do candle anterior em seu pavio, penetração, bem, você operou, perdeu na primeira mão, ganhou na segunda. Eu particularmente não gosto desse piercing line, mas gosto desse. Esse é bom. Esse é bom porque é um martelo invertido muito bem. Mas vamos lá, vamos marcar que aqui você fez o ganho na segunda mão. Tá bom? Então vamos lá. Esse é um candle legal. Esse é um candle que eu gosto. Porque é um candle que penetra, apesar de não passar da metade, ele chegou a passar. Ele não termina, ele não fecha abaixo da metade do candle anterior. Mas ele chega a passar. Olha o pavio como é que passa do candle anterior. Esse é um bom candle. Esse é um preço fechamento de reversão. A tendência de baixa ainda se mantém. Esse aqui é um preço fechamento de reversão. Tá aqui. Vou para a vela anterior. Por que ele é preço fechamento de reversão? Vou mais uma vez caracterizar. Tá aqui, ó. Rompimento. Fechamento penetrando o candle anterior. Próxima vela, vou para o sentido da tendência. Já ganhei na segunda vela aqui, ó. Na primeira vela aqui. Ó. Pronto. Ganhei na primeira vela. Utilizado para quem está seguindo tendência. E a tendência continua forte, hein? E a tendência continua forte. Ah, esse aqui é preço fechamento de reversão, Sérgio? Não, porque o candle anterior tem que ser positivo. Então seguimos na tendência, e agora você não vai ter muito. Aí vamos lá. Continua numa tendência de baixa, você vê que ele está abaixo da nuvem de Shimoku. Não fez pivô, porque esse fundo aqui foi menor, mas superou esse topo. Superou esse topo aqui. Para quem é faixa preta, tá tomando cuidado nessa superação desse topo aqui, porque pode iniciar um pivô como começou. Isso é para faixa preta. Para o iniciante, ele vai operar nesse candle aqui. Para você ver o quanto esse sinal é forte, olha aqui. Operou porque o pavio passou e penetrou o candle anterior. Primeira mão ele perde, na segunda ele leva. Pronto. A partir daqui, você não vai... Vamos lá. Nível iniciante, vai continuar procurando preço fechamento de reversão. E daqui a pouco vai achar um. Nível intermediário, já percebeu que a tendência está estranha. Está pelo menos fazendo uma lei de Elliott aqui. Nível avançado, já fez pivô. Já fez pivô. Não vou operar uma tendência de baixa se eu estou operando pivô. Inclusive esse aqui também seria um pivô, você não estaria operando uma tendência de baixa porque fez um pivô de alta, que depois rejeitado, voltou a dar operação. Mas esse aqui já tem pivô. Então o iniciante, o cara que está iniciando, ele vai pegar esse preço fechamento de reversão aqui. Aqui, ó. Ele pegou esse preço fechamento de reversão. Oh my... Saiu da nossa... Peraí, deixa eu voltar aqui. Eita. Ai, ai, ai. Vamos lá, vamos voltar. O iniciante, ele pegou esse preço fechamento de reversão aqui depois de um pivô. Ele pegou, porque ele não vê isso. Ele não está estudado para ver isso. Ele pegou esse preço fechamento de reversão aqui. Porque é um preço fechamento de reversão, porque superou a máxima do candle anterior e penetrou até mais que 50%, mas fechou aqui no candle verde, com um pivô. E aí ele tomou loss nesse segundo candle aqui. O iniciante tomou loss. O intermediário talvez não tivesse tomado loss, porque viu um movimento micro de alta dentro de uma tendência de baixa, pode ser um descanso maior. Correto? O avançado já está fora, já superou esse topo aqui, ele já viu que é a formação de um pivô. Ele vai, no mínimo, esperar romper de novo esse fundo para poder operar. Porque é a perda do fundo que indica a continuação da tendência de baixa. Então depende dos níveis, depende de quanto você treina por quanto você vê.
E continuamos numa tendência de baixa. Aqui, Lois, tá? Continuamos numa tendência de baixa. Olha como a tendência de baixa está aguçada. Olha aqui. Tendência de baixa aguçada. Vela atrás de vela descendo. Isso é um ótimo parâmetro. Olha aqui. Ó. Vela verde ou doji. Vou esperar a próxima vela. Vela verde ou doji. Aqui um dojizão. E aqui um mega preço fechamento de reversão. Ele supera o candle anterior. E será que ele penetra o candle anterior? Penetra de pouco, né? Nesse aqui você já ganhou, você já levou. Na primeira operação. Mas ainda se você tivesse pego errado em opções binárias por causa da EQ Option, na segunda você levou. Na segunda mão de martingale. Não mais do que isso. Não operando mais do que isso. Não operando mais do que duas mãos. Não, não. Duas mãos. Porque operar 5, 6 mãos de martingale pode te levar à ruína. Então é isso aqui mesmo. É uma, duas mãos, deu errado, é loja, vai para casa e para de reclamar. E vamos procurar mais um preço fechamento de reversão. Não tem pivô, aqui é um preço fechamento de reversão. Aqui é um preço fechamento de reversão. Por quê? Mais uma vez, didaticamente. Superou o candle anterior, deixou um pavio acima do candle anterior. E penetrou o candle anterior. Nossa, ele termina aqui. Ó. Vamos para a próxima vela. Ao final dessa vela, eu opero para opções binárias. Terminação na próxima vela está aqui. Ó. Não precisei nem da segunda mão, está aqui. Ó. Vitória nesse aqui. E aí aqui, onde está o último topo? É aqui. Na superação desse último topo, você já não opera. Aqui não é piercing line, porque está no mesmo padrão. Ó. Aqui tem que superar o pavio anterior e ele terminou exatamente em cima do pavio anterior. Você não tem que forçar o olho para ver a operação. Aqui, ó. Ele respeitou. Isso é um outro tipo de sinal de candle, que é chamado de alicate de baixa, mas não se perfez. A gente está trabalhando com piercing line, não outro tipo de vela. Aqui ele também não terminou. Não força o olho para ver a operação. E aí você tem a superação desse topo aqui, já começa um pivô, já acende o sinal. O cara que é iniciante, ele vai operar esse piercing line aqui. Vai. Ele vai operar esse piercing line. Tá aqui. Ele vai operar. O cara que não é iniciante não vai operar. Mas o cara que é iniciante ganhou, pelo menos nessa vela aqui. Se ele operou direitinho, operou certinho, essa vela aqui ele ganhou. Levou a operação. Mas o intermediário e o avançado não opera essa vela porque superou o topo anterior, formação de pivô, e o preço pode ir embora. Aí ele passa da nuvem e acabou a tendência. Passou da nuvem e acabou a tendência. Olha lá, olha como é que acaba a tendência. Tem um outro padrão para sair da tendência? Tem, mas aqui não é aplicado. Ó, isso 9 horas da manhã. Isso pau cantando, bicho pegando, mercado aberto. Ó, ó, ó. Acabou a tendência. Esse padrão aqui é um outro padrão que nós operamos, que se chama padrão gráfico, que eu mostro numa outra oportunidade. Isso é o padrão gráfico. Isso aqui é padrão gráfico. Isso aqui é uma ótima oportunidade para compra e venda. E aí vamos agora começar uma tendência de alta. Tá aqui, ó. Tendência de alta. Por quê? A nuvem já ficou verde, já inverteu. Eu sei que a nuvem está para frente, ela já inverteu. E aqui começa uma tendência de alta. Só um detalhe. Muito mais fácil operar opções binárias em tendência de baixa usando preço fechamento de reversão do que operar opções binárias operando preço fechamento de reversão em alta, em tendência de alta. Por quê? A tendência de baixa no euro-USD ela é muito mais forte de sinais do que a tendência de alta. Característica do papel, característica do par de moeda, característica do câmbio. Faz parte. Veja aqui, ó. Quando a tendência inverteu, e eu sei que essa nuvem está para frente do preço, quando esse preço aqui se fez, essa nuvem está mostrando, já é tendência de baixa, olha aqui, ó, como é que é mágico. Ó. Pintou tendência de baixa, meu irmão. É preço fechamento de reversão. Tem dúvida desse preço fechamento de reversão aqui? Vamos lá, gente. Vamos explicar pela última vez para fechar o vídeo. Numa tendência de baixa, houve a superação da máxima anterior
e a penetração do candle anterior. Penetrou o candle anterior, olha a força do padrão. Houve a superação da máxima anterior, a penetração aguda do candle anterior e olha esse preço de fechamento de reversão, o que ele gerou aqui, ó. Chega, né? Por hoje tá bom. Um abraço a todos. Preço de fechamento de reversão, tendência de baixa, opções binárias. Diga não ao imposto de renda, diga não às corretagens, diga não a tudo, bote seu dinheiro no bolso, seja feliz, faça seu patrimônio, faça a sua vida e vá em frente. Opções binárias, só uma das estratégias é dinheiro. É operar com R$1.000, fazendo de 10 em 10, 20 em 20, terminando 50, 60 reais por dia, a gente faz o patrimônio. Um abraço.